O estudo de hoje à noite nós temos como tema, você pode ver ali, o poder de Jesus sobre tudo e todos. Um pequeno disclaimer aí para você que estava aí no domingo passado e foi um domingo de bronca para a igreja. Eu falei que se você viesse domingo que vem ia ser tranquilo, ia ser light. Eu só esqueci que nós iríamos passar por uma passagem bem difícil, que é de Marcos capítulo 5. Então nós vamos falar sobre o endemoniado e nós vamos falar sobre uma mulher que teve hemorragia por 12 anos. Então, não foi pegadinha, não quis enganar você, tá bom? Então, assim, hoje nós estamos terminando a primeira temporada do Evangelho de Marcos. Então, hoje nós terminamos o capítulo 5, encerra a primeira temporada, tá? E então, no próximo domingo, nós começamos uma nova série chamada Jornada à Cruz, o qual vai nos levar diante dessa jornada de como Jesus Cristo chegou até a Páscoa, até a sua morte na sexta e a ressurreição no domingo. Vai ser muito especial, nós vamos poder olhar quase de forma cronológica aí como aconteceram os eventos e vai ser muito legal, vai nos dar um entendimento muito melhor de como simplesmente Jesus teve que passar por tantas coisas antes de chegar na cruz. Nós temos uma pequena tendência de acharmos que alguns eventos bíblicos são tão sobrenaturais que eles não tiveram um começo, meio e fim. Mas quando nós olhamos de forma cronológica, nós podemos ver de cada passo. E isso é muito importante para o nosso entendimento. Tá joia, pessoal? Então vamos ler Marcos capítulo 5, a primeira parte do versículo de 1 a 20. E então a gente vai começar a exposição. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois uma vez lhe havia sido correntados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis
quando Jesus tinha feito por ele, o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Então, nós vemos então essa passagem extremamente estranha. Como eu falei, vem semana que vem que seria diferente, vai ser um estranho diferente. E falando sério com vocês, sendo bem honesto com vocês, não é só você talvez que acha estranheza, eu acho de extrema estranheza essa passagem. Se não tivesse na Bíblia seria muito difícil acreditar. Mas como nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus e é soprada por Deus, nós acreditamos que existem coisas que, por mais estranhas que se pareçam, elas têm um significado e algo de extrema importância para a gente. Mas, gente, essa é uma das passagens muito estranhas. Talvez essa é uma daquelas que nós juntamos com aquela que nós vemos uma mula falando com o profeta. Talvez aquela outra que um peixe grande engole um profeta. E a gente fala, cara, como isso é possível? Mas é possível. E é extremamente inteligente a forma que Jesus continua comunicando com as pessoas. Isso é impressionante. Nós já falamos nos últimos domingos a forma que Jesus contava a história, a forma que ele usava parábolas, a forma que ele lidava, e ele lida até hoje com o coração do povo. Então, são 20 versículos aí, pauleira, mas nós vamos ficar com ele bem rapidinho, nós não vamos passar batido, porque é de extrema importância. Jesus então estava nessa região de Decápolis, uma região mais ou menos aí de 10 cidades. Tem uma página no Instagram chamada Brother Bíblia. É bem criativo, é muito legal. Se você não segue ainda, acho que é muito legal, vale a pena seguir. É um cara muito inteligente. E ele tem um mapinha lá, do estilo dele lá, que ele ilustrou, coisa assim, é muito legal. E por que eu estou falando isso? Porque isso nos mostra algumas coisas. Algumas versões falam gadareno, dessa daqui fala gerazeno, e aí você fala, cara, o que é isso? Cada uma fala uma coisa. Está falando de uma região, está falando de um lugar. Se estivesse falando de Curitiba, estaria falando dos curitibanos. Se estivesse falando de Santos, estaria falando dos santistas. Então, assim, não é um nome de demônio que a galera inventa, coisa do tipo. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente mostrando essa questão da região e do local. Alguns de vocês estão assim, legal, dá para pular por fim aí, vamos seguir adiante. Já conhecemos a história, não precisa ir muito a fundo, tá beleza, a gente entende, já sabe até o final da história, o cara é liberto e tá tudo certo, né? Mas a gente vai olhar para algumas coisas. Uma primeira observação diante desse texto, que é de extrema importância para a gente, é que nós vivemos numa sociedade extremamente secular, onde essa questão de lidar com coisas espirituais está cada vez mais se tornando menor. Embora exista essa coisa que as pessoas tentam colocar essa briga entre a ciência e religião, quando cabe a eles usar ciências, eles usam a ciência, e quando cabe usar a religião, eles usam a religião. Então, assim, eles nunca perdem no argumento como se fosse assim. Mas é muito difícil para a gente colocarmos na mesma lente, a mesmo óculos, que esse povo dessa época estava. Para ele essas coisas não eram estranhas, essas coisas não eram difíceis de acontecer. Então a gente vê através dos evangelhos e até mesmo das cartas, muitas coisas desse tipo acontecendo. Então isso nos ajuda a entender que talvez o nosso difícil entendimento acerca de passagens como essa é que talvez nós não passamos por muitos lugares que tem essa questão. E é importante dizer, por exemplo, tem lugares extremamente místicos, extremamente com questões espirituais. Eu vou falar para vocês, cara, eu tive na África, na Tanzânia, e um amigo meu falava assim, cara, quem não crê nessas coisas, vem pra cá, o cara, mano, o cara vê. Porque você vê
que há essa questão da espiritualidade, do voodoo, da magia negra, da feitiçaria. Então, nós não queremos deixar bem claro que nós não queremos dar atenção demais para essas coisas, que essa é uma coisa que a Calvary não faz, nós não damos atenção demais para essas coisas, mas nós não queremos ser ignorantes em relação a isso. A Bíblia fala que para que a gente não seja ignorante acerca dessas coisas. Então, nós precisamos sim lidar com essas coisas. Essa realidade dos demônios, elas são realidades de muitos lugares. Demônios existem sim. E por mais que eu gostaria de dizer o contrário, não me é permitido, biblicamente falando. Existem as influências, né, demoníacas mesmo, e são seres realmente influenciados por Satanás, são contra Deus, são contra o povo de Deus. E a gente vê então a influência desses espíritos imundos sobre a vida desse homem. E quando nós olhamos para esse relato, eu não sei você, mas meu coração se parte. E deveria partir os nossos corações. Imaginem a vida desse homem, daquele homem. Um homem que vivia entre os sepulcros e as colinas, se cortando, debaixo não só da influência, mas do poder satânico, sobrenatural, ao ponto de quebrar correntes. O homem com qual a sociedade já não sabia mais como lidar. E então, nós vemos Jesus entrando em ação. Eu amo a forma como Jesus, ele sabe o lugar certo, a hora certa, e ele é o único capaz de nos encontrar da forma qual nós precisamos. Jesus então entra em ação, e depois a descrição no versículo 1, no versículo 2, que fala das coisas que aconteciam, que ele quebrava as correntes, que ele veio dos sepulcros. Ninguém conseguia fazer nada com aquele homem. Ele andava gritando, se cortando. Quando então ele viu Jesus de longe, no versículo 6, ele se prostrou e gritou em alta voz: "O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Então Jesus não fica de papo com... Jesus não fica de papo, eu já falei isso, eu volto a dizer. Jesus não está entrevistando, Jesus não quer saber quem é, quem não é. Jesus vai direto ao ponto. Jesus já havia, fala aqui no versículo 8, pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem espírito imundo. Então Jesus expulsa, e aí ele pergunta quem era, e aí então responde: legião. Não era o homem, era o próprio espírito imundo que estava respondendo. Né? Esse homem estava possesso. Legião é um termo romano militar que fala de soldados, a cerca de 3.000 a 6.000 soldados, ou 2.000 a 6.000 soldados. Cada um fala alguma coisa semelhante a isso. Então esse homem estava diante dessa legião. E muita gente usa essa passagem, esses pregadores da TV, para dizer que Jesus estava interrogando. Não, Jesus perguntou quem era, e quem respondeu legião, que eram muitos, né? Então ele mesmo fala: meu nome é legião porque eram muitos. E seguindo adiante, é que essas coisas acontecem, gente. Essas coisas acontecem. Elas não só acontecem, mas elas têm lugares. É impressionante como essa questão de eles falam, primeiro eles querem que Jesus saia do lugar, saia da região, e eles pedem também para que eles não sejam tirados daquela região.
É muito interessante, assim como eu citei a África, mas tantos outros lugares. No Brasil também, assim, quem já viajou para outros lugares sabe de lugares que têm influência demoníaca, que é impressionante o peso que há na cidade. Tem lugares como no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde muitas pessoas não sabem, mas é os lugares onde mais tem coisas de espírita ou relacionado a espíritos. Então, assim, tem muitos lugares onde é muito difícil ver novas igrejas, é muito difícil os pastores perseverarem. Eu lembro uma vez, para ilustrar isso, a minha primeira vez, eu fui algumas vezes para o Camboja e depois a gente se mudou, né, como família. Mas a primeira vez que eu fui para o Camboja foi para 2, 3 semanas. E aí a gente visitou uma moça, uma missionária da Calvary lá, que trabalham com mulheres que foram exploradas sexualmente. Então ela resgata essas mulheres, né, dos bares, dos locais e tal, de prostituição. E aí eu estava uma vez, fui visitar lá o trabalho e tal, a gente saiu para comer, e eu lembro de perguntar para ela assim: Holly, como a gente pode orar por você? Normalmente quando você pergunta para um missionário como pode orar por você, normalmente a questão financeira ela aparece ou no primeiro lugar ou no segundo lugar, porque missionário de tempo em tempo precisa de muito dinheiro. E aí ela não tocou no assunto do dinheiro. Achei estranho. Ela falou assim: orem por nós, porque a gente vive em constante batalha espiritual. E eu fiquei encafifado, cara. Eu falei: não, nunca vi nenhum missionário falar isso, cara. Voltei para casa pensando. E aí, beleza, a gente orou por ela. Um ano depois a gente voltou para lá mais uma vez, e aí ela me contou as histórias. Eu falei: olha, eu estou muito encafifado com esse negócio. Por que você pediu oração ao invés de pedir tantas outras coisas? E ela me explicou que todas as vezes que elas resgatam uma menina do bar, da exploração sexual, elas sabem que alguma coisa radical vai acontecer. Porque elas sabem que estão mexendo com coisa satânica, coisa do diabo mesmo. E ela contou cada história assim, é surreal, gente. Então isso mostra o quanto esses espíritos imundos, eles têm esses lugares. Então, assim, ele tem os lugares que eles ficam, por exemplo. Algumas observações em relação a isso. A nossa igreja, nós não cremos nessa batalha espiritual de como se fosse, sabe, anjos e demônios, assim, lutando para ver quem ganha, sabe? A gente não crê nisso, a gente não vê isso na Bíblia, assim. Jesus venceu, entendeu? Jesus venceu. Então, essa briga, na verdade, é do contra, entendeu? De tentar barrar coisas do Senhor, de tentar eliminar coisas do Senhor. Mas ele já perdeu. Essas peças de teatro que mostram Jesus lutando, não é verdade. Jesus não luta, Jesus é vitorioso. Ele foi lá, quando ele morreu, ele ressuscitou, ele estava com a chave da morte e do inferno. Acabou. Acabou, ele falou: está consumado, acabou, eu venci. Então nós não precisamos temer. Então é muito importante falar isso para você como cristão, que você não precisa temer isso. Não é possível uma casa onde há o Espírito do Senhor, nenhum espírito imundo pode habitar. Ele pode te rodear, que a Bíblia fala que ele rodeia, ele pode tentar contra a tua vida, mas você está com Cristo. Se você está com Cristo, você está seguro. Amém, igreja? Agora, se você não está com Cristo, você deve temer. Você deve temer e deve temer bastante. Porque não há proteção. Não há algo que proteja a porta da casa do seu coração. E sim, ele vem para acabar com você. E então, olha que situação estranha. Então, pergunta o nome, ele fala legião, porque somos muitos, implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Aquela região era importante para eles. Era uma região gentílica, onde não havia muita espiritualidade acerca do povo de Deus, dos judeus. É tanto que a gente vê essa criação aí de porcos, que não faz parte da vida judaica até hoje. Então é algo interessante, uma observação para a gente. E então,
fala que os porcos estavam lá pastando nessa colina próxima, os demônios imploraram a Jesus para mandá-los para os porcos. Jesus então permite, fala, versículo 13, ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000, atirou-se no precipício. Cara, é muito louca essa passagem. Se porventura eu falar alguma coisa que, assim, que sou engraçado, ou que não tem nada a ver, me perdoem, porque para mim eu acho muito difícil manter sério, mas é muito sério. Mas de vez em quando eu penso em algumas coisas assim, e pode sair coisa que não está escrito aqui nas minhas anotações. Olha a reação no versículo 14 da galera. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Então, no versículo 15, fala que quando se aproximaram de Jesus, eles viram o homem que fora possesso por legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. Olha que interessante. Então, aquele homem havia sido liberto, ele já era um homem diferente, ele estava num lugar diferente. Fala que ele estava em perfeito juízo, ele já não estava mais gritando, ele estava vestido, algo radical aconteceu. Todo mundo sabia quem era aquele cara. Imagina um lugar pequeno, você sabe quem é. Quando eu morei em Foz do Iguaçu, tinha 2 caras lá, que até hoje, se você for lá, eles estão lá. Interessante. E aí, seguindo, no versículo 16, fala que eles contaram ao povo o que estava acontecendo. Olha o versículo 17, olha o clamor do povo. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Eles não estavam preocupados com a vida daquele homem que foi transformado. Eles estavam preocupados com a economia. Jesus deu prejuízo na região. E olha que não foi Jesus. Deixando bem claro aqui, parte da nossa observação, quando nós olhamos para o texto, não foi Jesus que de prima assim falou assim, sabe uma coisa? Vocês estão aí, vão para os porcos. A gente pode olhar aqui e a gente vê que Jesus permitiu. Eles pediram e Jesus permitiu. Então fala que o povo começou a suplicar. Quando Jesus, versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Então a gente teve o primeiro aí, chacina dos porcos. 2.000 de uma vez. Galera aí, defensor dos animais, cara, tentando botar na conta de Jesus aí. Uns defendendo que não podia, essas coisas não podem acontecer. Outros estavam pensando no bacon que se perdeu, que já não ia ter mais bacon na região, ia ter que chamar em outro lugar. O X-bacon ficou para depois. Mas o povo estava de cara. Perderam o churrasco, perderam o bacon, perderam, cara, 2.000. E aí, não sei, talvez, não sei vocês. Eu lendo isso aqui, eu estava pensando, afinal de contas, qual é a ideia desse negócio aqui? A gente faz pergunta, nós somos estudantes da Bíblia, né? Que diacho é esse negócio aqui? 2.000 porcos, cara, e eles vão lá e pedem para Jesus, Jesus então permite. Como eu falei, Jesus não enviou os porcos para o precipício, isso é muito claro no texto, não tem como trazer isso. Também tem nas 3 opções. Jesus não foi Jesus que... A. Jesus não mandou os porcos para lá. B. Os espíritos... Aparentemente não faz sentido os espíritos pedirem para ir para os porcos, para matar os porcos e cair no lago, sei lá, no mar, sei lá qual é que é. Então não faz sentido. O que faz sentido é que os espíritos imundos entraram nos porcos e dessa coisa aí, alguma coisa deu ruim, e os porcos então foram naquela direção e caíram no precipício.
É uma coisa muito maluca essa questão de possessão, concordo, tá bom, pessoal? A gente acredita porque está na Bíblia, e a gente acredita que o que importa para nós hoje é que Cristo está em nós, nós estamos guardados, o Espírito Santo habita em nós, e Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. E aparentemente os espíritos imundos foram para onde eles deveriam estar, no lugar bem longe, longe das pessoas, e essa é a coisa importante. Então a galera que estava trabalhando com os porcos saíram falando o que aconteceu, falando, hoje foi um dia ruim, hoje deu ruim. 2.000 porcos foram embora. Tinha contado antes, agora foi tudo, tá tudo boiando por aí. Então deu prejuízo. Não foi Jesus que deu prejuízo. Jesus, mais uma vez, ele usa da ocasião para revelar o coração do povo. O coração daquele povo estava preocupado com aqueles bichos, que eram dinheiro, que era o símbolo do paganismo, que não tinha relação com o povo de Deus, o qual ilustra muitas coisas para nós no dia de hoje. As pessoas não estão muito preocupadas com a vida do ser humano, estão preocupadas com tantas outras coisas, e Jesus está alertando, quase falando assim, cara, você não está vendo esse cara aqui, olha o testemunho, olha os primeiros versículos, olha quem era esse cara, agora diz que ele está em perfeito juízo. Então a galera olhou Jesus como uma afronta e uma coisa que deu ruim para a economia. Eu amo a parte que o homem pede para seguir Jesus. E é muito interessante. Jesus está lidou com a legião de demônios, lidou com as pessoas da cidade e lidou com aquele homem que era endemoniado. E agora ele era um cara que estava em perfeito juízo e queria seguir Jesus. Então eles não queriam nada com Jesus, eles não queriam nada com a transformação que Jesus fez, eles estavam preocupados com a sua economia e com as coisas que eles gostavam de fazer. Muito semelhante com o que nós vivemos hoje. A humanidade está cada vez mais valendo menos e todas as outras coisas valendo mais. E é uma loucura quando nós olhamos para Jesus. Jesus, ele olha o ser humano e ele... Deixa eu falar uma coisa, eu amo a minha esposa, vai fazer 15 anos que a gente está casado. Deixa eu falar bem dela, porque ela merece. Ela tem uma coisa que eu amo, eu tenho inveja. Ela vê o bom no ser humano, cara. Ela recebe uma mensagem assim e ela não pensa o pior. A minha interpretação, ela já vai direto pro pior. E aí, às vezes, eu mostro para ela, ó, o que fulano escreveu, ó, o que fulano falou. Ela falou, mas talvez a pessoa teve um dia ruim. Talvez a pessoa, ela está sofrendo. Talvez essa pessoa é só um mecanismo de autodefesa. E na maioria das vezes ela está certa. Na maioria das vezes, cara, ela não sofre. E eu sofro, eu fico, nossa, minha vida fica ruim quando eu penso nessas coisas. Então eu amo o coração de Jesus que tem nela. Ela vê o ser humano, ela vê a humanidade. E Jesus ele é esse exemplo para a gente. Eu quero terminar essa parte dizendo isso. Que Jesus, ele olha para mim e para você, ele olha como criação. Como aquele o qual ele criou do mesmo jeito. Todos nós que estamos aqui, indiferente da nossa cor, da nossa classe econômica, da onde nós viemos, quem é a nossa família e quanto nós recebemos. Jesus criou com a mesma coisa. Deus nos criou com o mesmo valor. E ele olha para mim e para você como criação. E se você está em Cristo, você é nova criatura, você é filho e filha. Se você não é, é importante que você avalie. Porque a vida com Cristo, ela é difícil, muito difícil. Mas sem Cristo é muito pior. Muito pior. Seguindo adiante. E eu termino essa parte dizendo que 3 pedidos foram pedidos. Os demônios pediram para ir para os porcos, Jesus disse sim. O pessoal pediu para Jesus sair da região, Jesus saiu. O homem foi liberto, pediu para seguir Jesus, Jesus disse não.
E assim nós encerramos essa parte. Jesus falou assim: volta lá. Diante daquela vida que aquele homem viveu, muitas coisas foram quebradas, muitas relações foram feridas, muitas coisas haviam sido partidas. E Jesus está falando assim: vai lá, volta para lá. Eu restaurei aqui, agora existe um processo de restauração. E essa é uma das coisas que eu acho muito interessante também, que hoje em dia muitas pessoas que são missionários, eles fogem das suas famílias, eles fogem do passado, eles vão para lugares como se não tivesse que enfrentar muita coisa. Sabe por quê? Porque um dos maiores desafios para o ser humano é evangelizar a sua família. Proclamar o evangelho para um parente é uma coisa extremamente difícil. E eu acho interessante Jesus falando assim: vai lá e fala para eles o que o Senhor fez. E fala que aquele homem saiu proclamando e anunciando o que o Senhor havia feito. Isso é uma coisa incrível. Queria ler com vocês rapidinho e nós vamos terminar essa última sessão de forma bem rápida. Levítico, capítulo 15, versículo 19, diz assim. Levítico 15, 19. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela sentar, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela estiver sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Vocês, mulherada, levantar. Falou aí, Cacá. Tchau, tchau. Já a primeira página endemoniada. Agora esse negócio, assim, cara, a Calvary Curitiba acho que não é um lugar bacana. É só para ilustrar, tá bom, pessoal? Essa passagem aqui, centenas de anos antes da palavra higiene fazer parte do nosso vocabulário. Isso só ilustra um pouquinho do que é a nossa passagem de hoje. A partir do versículo 21, fala assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, ele percebeu que havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam aos seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Gente, olha a situação. Eu tenho 7 minutos para ilustrar isso. Mas vamos lá. Havia esse homem poderoso, Jairo, um dirigente da sinagoga, o qual Jesus já não era mais permitido visitar as sinagogas naquela época. Estava avançando para que as coisas, grande perseguição viesse sobre ele. Então aquele homem, conhecido na cidade, um homem poderoso, um dirigente,
E ele vai lá, então ele se joga diante de Jesus e ele fala da sua filha que está morrendo. Como agora vai, Jesus então começa a andar com ele e diante da multidão que os comprimia, aparece essa mulher e ela o toca e ele percebe que sai virtude de si, então ele pergunta quem o tocou. Então imaginem o Jairo tá tipo assim, já era minha filha, mano. Agora vai ser difícil sair daqui. E Jesus então começa. Por que eu li Levítico 15 com vocês? Porque essa era a vida dessa mulher, gente. Essa mulher, ela havia sido rejeitada por 12 anos. Ela foi tirada as coisas mais básicas da vida, que é poder se relacionar com o ser humano. De não poder tocar nos seus parentes. Até hoje, o povo daquele lado do mundo, eles se beijam. Imagina, você está no lugar e depois, se alguém tocar naquele lugar, se torna impuro. Ela viveu uma vida de rejeição. Ela viveu uma vida isolada, longe da comunidade da fé, longe da sociedade. E então, olha que loucura ela pensar, se eu então tão somente tocar no Messias, eu vou ser curado. E Jesus, então, a palavra que Jesus fala quando fala que saiu virtude e poder é a palavra dunamis, que quer dizer algo incendiário, algo incrível, sobrenatural, extremamente dinâmico, poderoso. Não foi qualquer coisa que saiu de Jesus, foi extremo poder divino capaz de tocar uma mulher que havia sofrido de hemorragia por 12 anos. Aquela mulher é curada. Interessante que Jesus poderia sair por aí e ir embora, mas ele queria saber quem era. Eu amo isso de Jesus, ele queria saber quem era. Enquanto nós estamos preocupados com tantas coisas, ele quer saber quem a gente é. Ele ama se relacionar conosco. Isso mostra a sua humanidade. Saiu dunamis, saiu o poder e ele sai procurando quem foi essa mulher. Uma mulher rejeitada, vai lá e toca o Rabi, o maior mestre de Israel. Olha a diferença dessa mulher para esse dirigente da sinagoga. E ainda está acontecendo, o pessoal está chorando já lá, a filha daquele homem está lá já. Jairo era um cara famoso, a mulher era uma mulher anônima. Jairo era bem de vida, a mulher gastou tudo que tinha com médicos e tantas outras coisas para ser curada. Jairo era líder da sinagoga. Por sua condição física, a mulher foi proibida de entrar na sinagoga. Por 12 anos, a filha de Jairo crescia em uma casa repleta de coisas boas e alegria. Aquela mulher, por 12 anos, sofreu e padeceu. E olha que interessante. Jesus vai e chama de filha. A filha, a sua fé o curou. Mas foi a fé que curou ou foi Jesus? A gente vê que essas coisas elas funcionam, trabalham de conjunto. Tem vezes que nos falta fé e Jesus vai lá e mostra poder e mostra que não é dependendo da nossa fé. Tem vezes que nós estamos cheios de fé e Deus usa a nossa fé e Ele nos dá a fé para que essas coisas aconteçam. Foi Jesus que curou sim a mulher, mas Ele diz que foi a fé dela, porque aquela mulher ela tinha algo incrível, de tão somente tocar, eu vou ser curada. E eu amo como Jesus estivesse falando para ela assim, filha, acabou. A partir de hoje, eu trago você para dentro da comunidade. A partir de hoje, você pode ir na sinagoga, porque eu vou curar a filha do Jairo, e Jairo vai estar bonzinho com vocês. Jairo vai ser um pastor muito legal, ele vai mudar. Vá em paz. Vá para o mundo em paz. E Jesus ama dizer isso. Quando ele ressuscitou, ele falou, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Imagina aquela mulher recebendo de Jesus
agora vai. E Jairo, tipo assim, tá bom, Jesus, legal, já curou, vamos aí. Enquanto ele tentava acelerar, olha o que acontece. Versículo 27. Não, 28, deixa eu ver. Hã? 35. Enquanto Jesus ainda falando, olha o que acontece. Vem alguém e fala, cara, já era. Nem perturba o Rabi, porque não, já era. E aí o cara falou, caramba, meu tempinho que tinha, a mulher foi curada, aí tomou o tempo. Agora já era mesmo. Não fazendo caso, versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Imagina Jesus falar isso pra gente. Diante de uma situação como aquela. E aí ele segue adiante. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram a casa, os dirigentes da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então, naquela época, o pessoal contratava o pessoal para chorar no funeral, para dar essa coisa meio de lamento, de dor. Então, já estava rolando já. E olha então o que Jesus faz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Como assim? Lá, Jesus. A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Até hoje o pessoal faz isso. E então ele ordena que eles saíssem, né? Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos, onde se encontrava. Jesus poderia chegar lá e fazer assim. Ele pega ela pela mão. Versículo 41. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi. Significa menina, ou garotinha, ou menininha, ou linda. Levanta. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Imaginem a cena. Ele lhe deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. Não queria mais alvoroço, não queria mais. E mandou que dessem a ela algo para comer. Não é interessante isso, gente? Um milagre extremamente divino. Uma menina que estava morta. Jesus pega ela pela mão, ela é curada e Jesus fala assim, cara, dá uma sopinha de frango. Que aí ela vai ficar fortinha. Meu filho tem 12 anos, gente. Consigo imaginar o desespero daquele homem diante da situação da sua filha. É de partir o coração. Mas a gente precisa ser lembrado, quando Jesus nos fala algo. Lembra que na passagem anterior ele falou assim, nós vamos para o outro lado. Então veio a tormenta e os discípulos então duvidaram. E Jesus falou assim, não, fica tranquilo. Da mesma forma Jesus falou, pode sair o pessoal, pode sair. Ela não está. Ele usa uma expressão, né, que ela está dormindo. E eu gostaria de terminar esse tempo dizendo que Jesus desafiou a fé de Jairo ao extremo. Imagina toda essa trajetória de Jairo. Quando foi buscar Jesus diante da multidão, eles voltando. Imagine a situação desse pai em desespero. Tentando acelerar Jesus, aparece uma mulher, então Jesus a cura. E aí aparece alguém dizendo que uma menininha de 12 anos havia morrido. E Jesus então está desafiando a fé daquele homem.
Quantos de nós temos buscado tantas coisas nessa vida? Talvez poder, talvez coisas, talvez através de tantas coisas desfrutar da presença de Deus é algo mais especial do que qualquer outra coisa. A sua presença, ela é a mais importante de todas as coisas. É na presença de Jesus que as cadeias são quebradas. É na presença de Jesus que os corações desesperados e sem esperança encontram esperança. É na presença de Jesus Cristo que o perdido é encontrado. É na presença de Jesus Cristo onde alguém que vive atribulado, sem esperança, fazendo mal aos outros, tem a sua vida transformada. A presença de Jesus é que nós precisamos, pessoal. E se nós não reconhecemos isso ainda, eu espero que isso não leve muito mais tempo. Eu já disse isso para vocês, eu não vim de uma família cristã e eu não fui cristão a minha vida toda. Mas eu não consigo imaginar ser um marido e ser um pai sem Jesus, cara. Eu não consigo. Eu não consigo. E quando a gente olha algumas coisas no jornal e na TV, faz muito sentido. Porque sem Cristo a gente não tem para onde correr. Quando meus filhos, e quem sabe, quem conhece os meus filhos sabe, eles são terríveis. Mas eu estou no meu joelho. Eu estou diante do Senhor em favor da vida deles. E isso me dá paz. De saber que Jesus é o maior interessado na vida deles, na sua vida. Então, pessoal, milagres são importantes, coisas radicais são importantes, são. Mas existe algo glorioso acerca de Jesus Cristo, que é a sua presença e a sua aproximação. Ele é muito melhor do que a gente tem experimentado. Ele é muito, 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 muito superior a qualquer outra coisa que a gente acha que entendeu. Todos os nossos dilemas e coisas da vida, eles perdem o valor, até mesmo das riquezas perdem o valor diante do brilho de Jesus. E que Ele hoje, mais uma vez, Ele abra os nossos olhos, Ele toque as nossas vidas, os nossos corações, para que a gente possa olhar para Ele e sermos iluminados. Eu amo Jesus Cristo porque Ele foi o único que morreu por mim. Nenhum outro seria capaz de morrer por nós. Porque quando nós estávamos no nosso melhor dia, nós ainda merecíamos o inferno. E Cristo morreu por nós, nos trouxe vida, vida em abundância. E Jesus, Ele é incrível. Ele é o homem, Ele é o Filho do homem que veio para habitar no nosso meio e andou nos lugares onde nós andamos. Teve com pessoas o qual nós não teríamos coragem de estar, Ele esteve. E eu penso naquela mulher, 12 anos sofrendo. Talvez, bem provável que nenhum de nós estejamos naquela categoria. Mas muitos de nós nos encontramos e nos encontrarmos na categoria de que nossa vida está um desespero. Que é difícil dormir muitas vezes porque nós temos medo. Talvez porque nós não temos convicção para onde nós estamos indo se nós partirmos daqui. E eu lembro de forma incrível, quando eu estava nos meus 16 anos para 17, quando eu me converti, o dia que Jesus me resgatou, eu peguei as minhas coisas, eu já falei isso, eu volto a dizer e eu encerro, a gente vai levantar e nós vamos orar. Eu voltei, eu estava na praia acampando, eu peguei as minhas coisas, chorando, eu juntei as minhas coisas, eu fui para casa num sábado de manhã, 11 e pouco da manhã, eu tomei um banho, eu comi um espaguete da minha mãe e eu dormi a tarde toda, porque eu não lembrava o dia que eu não tinha medo de dormir, de medo talvez de nunca mais acordar e não estar no lugar o qual era o paraíso.
Então a minha primeira coisa, no meu primeiro dia de conversão, que foi transformador e formativo, foi de poder dormir em paz. E nós precisamos. Então que Jesus tenha misericórdia de nós. E que se nós estamos nessa posição de falta de esperança, de desespero, que a gente possa saber que a gente pode, hoje, isso pode mudar. Alguns de vocês têm experimentado a resposta de oração, o poder da oração na vida do seu parente, do seu amigo, da sua família. E só Jesus é essa pessoa. Vamos nos colocar de pé.